pessoal, voltamos então à nossa parte 2 da aula de hoje. Hoje é dia 31/3/2020, a nossa aula oficialmente seria amanhã, mas por conta do falecimento da sogra do professor Acauí, a gente adiantou a aula para hoje. Bom, vamos voltar então. Agora a gente acabou de ver competência exclusiva, competência concorrente. Já deixei para vocês o link do YouTube dessas aulas. Também deixei um artigo para vocês lerem sobre a recente decisão do STJ a respeito da temática. E também deixei, além de um mapa mental para vocês estudarem, também deixei uma questão de concurso para juiz federal e como é que cai isso nos concursos públicos. Bom, a gente vai falar hoje também agora sobre competência internacional, né? A competência internacional, ela é um conjunto de normas jurídico-processuais que são concernentes à viabilização dos mecanismos de colaboração no plano internacional entre dois estados ou mais estados, né? O objetivo dessa cooperação é a facilitação dos trâmites e de garantia de cumprimento de medidas judiciais, como cartas rogatórias, homologação de sentença estrangeira, pedidos de extradição, transferência de pessoas condenadas, e pode variar também na questão civil ou penal, dependendo então do caso, né? Recentemente a gente teve algumas questões relacionadas a isso e a gente vai então falar um pouquinho delas, né? É importante dizer que a cooperação internacional é uma política da ONU, assim como é uma política do FMI, do Banco Mundial, da OMS, né, que a gente está falando aí da pandemia. Como que a OMS tem acesso à informação, algo tão importante no combate à pandemia? Somente através de cooperação internacional, né, onde os países que estão precisando de ajuda nesse momento fornecem dados, fornecem subsídios, para que a OMS, então, consiga mapear e fazer um planejamento, né? Esse lockdown mundial, né, foi através, então, desses dados que foram captados pela OMS através da cooperação internacional, né? Se não tivesse cooperação internacional, a gente teria aproximadamente quase 4 milhões de mortes somente no Brasil, né? Esses foram os dados dos jornais de hoje, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, né? Então, graças à informação, a gente teve então esse lockdown para justamente impedir com que mais pessoas morressem, né? Importante dizer também que a cooperação internacional está inserida na Constituição Federal, né? E essa cooperação ela pode ser feita através de tratado bilateral, ou seja, através de dois países ou mesmo de vários países, que é o que a gente chama de tratado multilateral, né? Por exemplo, a gente vai ver alguns tratados, como por exemplo o Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil entre o governo da República Federativa do Brasil, o Reino da Espanha, acordo em matéria civil também, com relação à assistência judiciária gratuita, né? Logo no artigo 26, que fala justamente da cooperação jurídica internacional, o artigo 26 do CPC, ok? Ela vai ser regida por tratado de que o Brasil faz parte e vai observar, então, algumas hipóteses, e a gente vai ver então na tela. O artigo 26, então, ele coloca justamente essa questão da cooperação jurídica internacional, né? E essa cooperação coloca-se então um tratado que o Brasil vai fazer parte. A gente vai ver mais para frente que a cooperação jurídica internacional ela não existe somente através de tratado, mas estamos lendo o artigo 26, então aqui está falando nas questões relativas a tratado, ok? Então o inciso 1 fala o seguinte: respeito às garantias do devido processo legal no estado requerente
igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no país, em relação ao acesso à justiça, tramitação dos processos, assegurando-lhes essa assistência judiciária aos necessitados. Inciso 3, publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. 4, existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. E 5, espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras, né? Na sequência, a gente tem os parágrafos. Então, na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Como eu falei para vocês, hoje em dia, com a questão da internet, e-mail, a gente consegue resolver muitas coisas sem a necessidade de fazer um tratado, né? Um tratado tem toda uma tramitação especial, como a gente viu na aula passada, demanda tempo, demanda votação no Congresso Nacional, e muitas vezes basta então um telefonema, um WhatsApp, um e-mail pela via diplomática e a gente consegue resolver algumas questões, né? O parágrafo 2º diz que não se exigirá reciprocidade, referida no parágrafo anterior, para homologação de sentença estrangeira. A gente vai ver também nas próximas aulas como é que se faz a homologação de sentença estrangeira, matéria também que cai bastante na OAB. Parágrafo 3º, na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Então é o seguinte, pessoal, na cooperação jurídica a gente vai ter que respeitar, obviamente, a legislação estrangeira, mas também os atos, eles não podem contrariar e não podem produzir resultados que sejam incompatíveis com o nosso ordenamento jurídico, ok? O parágrafo 4º fala do Ministério da Justiça. Ele vai ser, então, a nossa autoridade central na ausência de designação específica. A gente vai falar um pouquinho sobre a autoridade central. A autoridade central, ela fica, então, no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é o chamado DRCI, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça. Ele é responsável pela boa condução dos pedidos de cooperação jurídica internacional entre o Estado brasileiro e os demais países, e cabe a ele, então, receber, analisar, adequar e transmitir e acompanhar o cumprimento dessas solicitações. Promover o acesso à justiça é um dever do Estado e um direito fundamental da pessoa humana. É importante a gente dizer que a autoridade central, né, ela é, obviamente, localizada, como a gente viu, no Ministério da Justiça, né? Só que esses limites territoriais, eles não podem ser obstáculos à atuação estatal, o mesmo com relação ao exercício de direitos, né? Então, com as transformações sociais decorrentes da globalização, onde casais moram em outros países, onde pessoas se mudam para outros países, garantir esse acesso internacional à justiça é fundamental para assegurar que toda pessoa física, jurídica, empresa, tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei, né? E tenha principalmente os seus direitos protegidos, independentemente do lugar onde ela se encontra. Então, o Estado ele deve se organizar para combater o crime transnacional, para combater diversos outros crimes, né? O crime do colarinho branco, como a gente viu na questão da Lava Jato, né? O crime da evasão de divisas, né? O crime da própria corrupção, e os instrumentos disponíveis, um deles e o principal da Lava Jato foi a cooperação internacional, né? Então, graças ao Banco Suíço, por exemplo,
é que o Brasil teve acesso a dados, né, do Cunha, do ex-presidente do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, perdão, o Eduardo Cunha. Então, graças a essa cooperação internacional, que não precisou de um tratado, os diplomatas brasileiros entraram em contato com o Banco Suíço e houve então essa cooperação jurídica internacional, sem qualquer tratado internacional, né? Então, importante dizer que entre todos esses instrumentos tradicionais da cooperação jurídica, né, entre eles que a gente mais vai usar na nossa vida jurídica, são as cartas rogatórias, é a homologação da sentença estrangeira, é o pedido de extradição, é a transferência de pessoas condenadas, né? Basicamente, as cartas rogatórias, elas são tramitadas em canais diplomáticos e elas se destinam ao reconhecimento e ao cumprimento de decisões interlocutórias da justiça estrangeira, né? Então, para que elas sejam cumpridas, elas precisam ser automaticamente autorizadas pelo STJ. A homologação da sentença estrangeira, ela tem que ser autorizada pelo STJ. Antigamente era STF, mas agora é o STJ. E o STJ é que manda o exequatur, ou seja, o executa-se para a Justiça Federal. E aí sim, a carta rogatória ou o pedido de extradição, enfim, vai ser tramitado na vara competente, né? A gente vai ver cada um deles e é importante que vocês tenham ciência dessa questão, né? No caso, por exemplo, da extradição, né? A extradição ocorre quando um Estado entrega um indivíduo para outro Estado que seja competente para processá-lo e aplicar uma eventual punição, né? Essa transferência de pessoas condenadas nada mais é do que a entrega de uma pessoa, né, do preso às autoridades do seu estado de origem, para que se possa então cumprir a sua pena perto de sua família, perto da justiça, né, e perto do seu ambiente também. Esse instituto, ele revela um caráter humanitário, visa facilitar também a reinserção social do apenado. Eu vou mostrar para vocês, esses são os últimos dados do Ministério da Justiça. Ele parou em 2014, infelizmente a gente não teve maiores dados com relação a isso, mas a quantidade de cooperação internacional, tanto penal quanto civil, entre os anos de 2004 e 2014. Então aqui na tela, pessoal, a gente vai ver aqui a cooperação jurídica internacional penal, olha o número, chegando aí a quase 15 mil pedidos, né, de 2004 a 2014. E olha a civil, olha que interessante, quase o dobro, quase 30 mil pedidos, né? No total, então, tiveram quase 45 mil pedidos de cooperação internacional, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, de 2004 a 2014. Eu preciso falar para vocês também uma outra questão importante, que é a do auxílio direto, né, onde mudam-se paradigmas, né? A cooperação jurídica internacional, ela deixa de ser exclusivamente um ato de cortesia entre os Estados. Se antes podia ser vista como uma ameaça à soberania, hoje ela se apresenta como essencial à sua própria manutenção de soberania. Se antes a cooperação internacional se justificava exclusivamente pela necessidade de contribuir com a paz e progresso da humanidade, atualmente o próprio exercício das funções soberanas por parte dos Estados depende vitalmente da ajuda internacional. Essa garantia dos direitos individuais, coletivos, difuso, a manutenção da segurança pública, do combate ao crime organizado, a estabilidade do sistema econômico-financeiro e tantos outros temas a cargo dos Estados dependem cada vez mais da cooperação jurídica internacional, né? O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, e o Departamento de Estrangeiros, o DEST, que ficam na Secretaria Nacional da Justiça, eles atuam
nessas duas searas, né? Então, em matéria não criminal, existem também as outras autoridades centrais espalhadas no governo brasileiro. Então, um exemplo desse é com relação à autoridade central designada na Convenção sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro da ONU, denominada Convenção de Nova York, que é localizada na Procuradoria-Geral da República. Então, nem sempre a localização é do Ministério da Justiça. Nesse caso específico da Convenção de Nova York, relativa à prestação de alimentos no estrangeiro, é localizada, então, na Procuradoria-Geral da República. A autoridade central para as convenções da Haia sobre aspectos civis do sequestro internacional de menores, que é muito comum, né, principalmente na questão relativa à visita, né, de crianças em épocas de férias ou convivência de crianças em época de férias em outro país, é bastante comum. Recentemente eu lancei um livro, uma obra coletiva, lá na Faculdade de Direito do Mackenzie, onde a gente fala justamente dessa questão da Convenção de Haia sobre o sequestro internacional de menores, né? Então, a gente tem as famílias transnacionais, onde a mãe mora num país, o pai mora em outro país, e quando a criança vai visitar esse pai ou vai ter a convivência com esse pai acaba não devolvendo essa criança, né? E aí a gente tem configurado o sequestro internacional de menores, né? Então, é algo bastante comum, a gente tem cada vez mais casos, justamente por conta do aumento das famílias transnacionais, né? E também, além dessa autoridade central com relação ao sequestro de menores, a gente também tem a cooperação internacional sobre proteção de crianças e adolescentes com relação à adoção internacional, e ambas são localizadas na Secretaria Especial de Direitos Humanos, né? Então, é importante a gente mostrar essas questões, né, que muitas vezes é desconhecida pela maioria dos advogados, mas o direito internacional está cada vez mais atuante em todas as searas, né? Não só na questão do direito do consumidor, como a gente viu, da competência concorrente, como também no direito das famílias, na questão de cobrança de alimentos, na questão de adoção. Então a gente tem lá a atuação do ECA, na questão do sequestro internacional de crianças, né, no caso de visitação, no direito internacional do esporte, onde a gente tem uma atuação específica e muito pontual do direito internacional, e na atual pandemia, né, porque não dá para a gente falar sobre essa questão sem pensar, obviamente, na pandemia. A gente vai falar agora sobre um decreto bastante importante, que ainda não caiu na OAB, mas tem cara de cair na OAB, porque ele é de 2017, né? E ele promulga, então, a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para crianças e outros membros da família, além do protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos firmados pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 23 de novembro de 2007. Olha o gap, pessoal. Assinaram em 2007, olha quando que saiu o decreto, 2017. Demorou 10 anos a tramitação, só para mostrar para vocês como que é a vida real. O objeto desse decreto é justamente de assegurar a eficácia da cobrança internacional de alimentos para crianças e outros membros da família, né? Logo no artigo 2º, ele fala do âmbito da aplicação. Ela pode ser aplicada nas questões relativas a alimentos, né, derivadas de uma relação de filiação em favor de uma pessoa menor de 21 anos, ou seja, só filhos, né? Ou também o reconhecimento e a execução, ou só a execução, de uma decisão relativa à obrigação de prestar alimentos decorrente de uma relação conjugal, quando o pedido for apresentado juntamente com a solicitação
em favor de uma pessoa menor de 21 anos. Então aqui a gente pode até colocar na questão de filhos e cônjuge. Além disso, essa aplicação desse tratado, né, é importante porque coloca-se uma terceira hipótese, né? Então a primeira hipótese são os filhos, a segunda filhos e cônjuges, e a terceira é relativa então às obrigações de prestar alimentos decorrentes da relação conjugal, ou seja, só cônjuge. O Brasil fez algumas reservas, né? E a gente já viu na aula passada, através então da matéria de tratados, o que é reserva, né? Reserva é aquele momento então que o representante do Brasil levanta a mão e fala: olha, a gente vai ter que mudar aqui uma questão, eu não vou aplicar essa questão. A reserva, então, é com relação ao artigo 20, parágrafo 1, a linha E, que o Brasil não reconhece nem executa decisão em que as partes tiverem acordado por escrito a competência quando o litígio envolver, além de crianças, obrigações de prestar alimentos para pessoas consideradas maiores incapazes e idosos nas categorias definidas pela legislação. Isso quer dizer que o Brasil ele acaba respeitando, né, e protegendo os seus cidadãos, né? Então, mesmo que as partes tiverem acordado por escrito com relação à competência, o Brasil vai atuar, né, nessas questões, principalmente para resguardar direitos de maiores incapazes, idosos e crianças, né? Uma outra reserva que o Brasil também fez está lá no artigo 30, parágrafo 8. O Brasil ele não reconhece nem executa um acordo em matéria de alimentos que traga disposições a respeito de pessoas menores, maiores incapazes e idosos. Por quê? Porque tem que ter sempre a atuação do Ministério Público. Então o Brasil acabou por escolher esse tipo de posicionamento acertadíssimo, né? Onde coloca então a competência do Brasil com a atuação do Ministério Público para proteger o interesse dessas pessoas, né? Além disso, a declaração com relação ao artigo 2º, parágrafo 3º, né, onde o Estado contratante poderá, em conformidade com o artigo 63, declarar a extensão da aplicação no todo ou em parte da convenção a outras obrigações de prestar alimentos derivadas dessa relação familiar, filiação, casamento ou mesmo afinidade, incluindo especialmente obrigações relativas a pessoas vulneráveis, né? Tal declaração, ela somente vai criar obrigações entre dois estados contratantes na medida em que as declarações incluam as mesmas obrigações de prestar alimentos e as mesmas partes na convenção. Então, isso é importante para vocês verem como é que então, essa atuação dessa convenção sobre cobrança internacional de alimentos para a criança e outros membros da família, né? Então, reitera também artigos importantíssimos relativos, então, aos direitos das crianças e que coloca que todas as medidas concernentes às crianças sempre vai ter um interesse superior, sempre vai ser considerado, então, prioritário, né? Então, de acordo com a nossa legislação mesmo. Lembrando que toda criança ela tem um padrão de vida, tem que ter, né, um padrão de vida adequado para permitir o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. Então, bem aquilo que o nosso ECA está falando, né? Além disso, os pais e outros responsáveis pela criança, eles têm a responsabilidade primária de assegurar, dentro de suas possibilidades, de acordo com a sua capacidade financeira, as condições de vida necessárias para o seu desenvolvimento. E, contrapartida, os estados também, eles devem adotar medidas apropriadas, incluindo essa conclusão de acordos internacionais para assegurar alimentos para essa criança por parte dos pais ou de outros responsáveis. Lembrando aqui a questão do caráter subsidiário também da cobrança
subsidiária de alimentos por parte dos avós, né? E os estados também eles devem tomar todas as medidas apropriadas, incluindo a conclusão de outros acordos internacionais, né? Então, é importante considerar que o objetivo também é melhorar a cooperação entre os estados para essa cobrança internacional. Demorava-se anos, quase décadas, para que a gente tivesse acesso a isso. Hoje melhorou bastante, poderia ser melhor. Eu tenho alguns casos no exterior de cobrança de alimentos em que a tramitação ainda é devagar, mesmo sendo pela internet, né? É importante colocar sobre a questão da necessidade de dispor de procedimentos que produzam resultados acessíveis, rápidos, eficientes, econômicos, adaptáveis às diversas situações, né? É importante também aproveitar esses aspectos mais úteis das convenções da AIA, né, como outros instrumentos internacionais para facilitar essa cobrança, né? Porque existe a criança do outro lado que está sofrendo, né? Então é importante também aproveitar esses benefícios e avanços tecnológicos para criar um sistema mais flexível, um sistema adaptável a novas necessidades e oportunidades oferecidas por esses progressos. Então, o uso do WhatsApp, o uso do e-mail é muito mais célere do que um ofício saindo do governo brasileiro e indo até o governo italiano, por exemplo. Um mero e-mail, um WhatsApp, a gente consegue resolver essa situação, né? Então, resumidamente é isso, né? Como tutela prioritária, a gente tem a criança e o adolescente, a gente tem a criação de procedimentos que produzem resultados, que eles sejam acessíveis, que eles sejam rápidos, eficientes, econômicos, né, e adaptáveis à nova tecnologia, né? Eu vou mostrar então para vocês um quadro dos países signatários, né, dos países que foram aderentes a essa Convenção de Haia, mas nada obsta que os países que não estejam listados aí nesses quadros não possam fazer parte, né? Nada obsta que um diplomata que verifica que não tem a assinatura desse Estado aderente a essa Convenção da Haia não possa, então, tentar um acesso através de e-mail, através de WhatsApp, através de ofício, para que essa cobrança chegue o mais rápido possível. Obviamente eu não vou ler a lista de todos os países, né, mas só para vocês terem uma visão geral, os estados aderentes da Convenção de Haia, né? Então aqui a gente tem o Brasil, e aí a gente tem as nossas maiores demandas, né? Estados Unidos, Espanha, Portugal, Alemanha, né? Então a gente consegue verificar isso, né? Agora os estados que aderiram à Convenção de Haia, mas se opuseram à ressalva com relação à aplicação a ex-cônjuges. Olha que interessante, né? E também os estados... Eu vou deixar esses slides também para vocês, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos com relação ao material. Os estados que aderiram à Convenção de Haia, mas se opuseram à ressalva à aplicação dos ex-cônjuges, olha lá, Bósnia, Cazaquistão, Montenegro, Ucrânia, só país bacana, né, que respeita, então, os ex-cônjuges. E os estados não aderentes à convenção, mas que aderiram à Convenção de Nova York, né? Então, importante também essa listinha. Essa lista está no site do Ministério das Relações Exteriores e vocês conseguem facilmente localizar também, né? É importante lembrar da Convenção Interamericana. Olha só, temos uma convenção, né, no âmbito regional, no âmbito, então, das Américas, no âmbito dos 35 países das Américas, em que o país faz parte, né? O Brasil faz parte. E essa convenção, então, ela tem a obrigação alimentar, né? O objeto dela, e é da OEA, promulgada pelo Decreto 2428 de 97. Lembrando aí que são partes, então, Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. Então, assim, na dúvida, usem os dois instrumentos, né? O instrumento da ONU, o instrumento global,
e um instrumento regional, a Convenção, então, Interamericana. Pessoal, chegamos à nossa finalização da aula de hoje. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês, mas a gente continua com esse assunto na aula que vem, onde eu vou colocar, então, a parte mais prática, né, da cooperação internacional. Como é que o advogado pede isso, né? Muitas vezes a gente fica tanto no campo da teoria, né? Mas eu acho importante, sintam-se privilegiados por isso. Eu acho que a quarentena faz com que a gente tenha até um pouco mais de tempo, né? Os recursos tecnológicos acabam propiciando isso, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Normalmente eu dou essa aula na pós-graduação, que eu dou lá na EPD, de Direito Internacional, Direito Internacional de Família, mas é importante vocês saberem, então, como usar essa matéria, né? Direito Internacional serve para quê? Serve para ganhar dinheiro, né? Principalmente, serve para ajudar as pessoas também, é óbvio, mas eu vou mostrar, então, na próxima aula, o nosso passo a passo. Como, então, para onde eu vou, para onde eu mando esse pedido de cooperação internacional em um caso concreto. Tudo bem, pessoal? Então, semana que vem, então, a gente se vê e fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Espero que todo mundo fique bem e a gente saia dessa o quanto antes. Um beijo, até mais, tchau, tchau.